Olá, queridos amigos do canal, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja pronto para falar de NFL. Bom, vamos lá os breves pitacos da semana 14, do domingo de semana 14, o último domingo com equipes de folga. A partir da próxima semana, todos os times voltam a jogar a rodada completa, então semana 15, 16, 17 e 18 com rodadas completas, mas antes de eu falar sobre as minhas reações a essa rodada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e também considerar se tornar membro do clube do canal. Muito conteúdo exclusivo e planos acessíveis para todos os bolsos, vídeos legais, maneiros e malandrinhos e tudo mais. Então se torne membro que você vai curtir. Vamos começar nesse domingo, foi tão impactante, vamos começar falando de um time que garantiu matematicamente sua vaga nos playoffs. Os Eagles venceram os Panthers por 22-16 num bom jogo, tá? Olha que curioso a gente falar nas últimas semanas que os Panthers vêm fazendo bons jogos, né? Não é uma coisa que a gente imaginava falar, sendo bem franco. Aí foi um bom jogo, mais um jogo interessantíssimo do Saquon Barkley. Dessa vez ele não foi tão explosivo, e quando eu falo não tão explosivo em big plays, né? Mas foi um cara que conseguiu carregar muito bem o piano, conseguiu jogadas importantes, isso que importa. Essa linha ofensiva faz um trabalho muito bom. Porém, ontem essa linha ofensiva sofreu um pouco mais que o normal no pass rush, né? Um pouquinho mais que o normal com a pressão do Carolina Panthers, que é um time bem treinado pelo Dave Canales. É um time que tem as suas limitações técnicas, e isso está muito evidente, que tecnicamente tem coisas a corrigir, corrigir não, a agregar, né? Precisa de mais talento, mas mesmo assim é uma equipe bem treinada. O Bryce Young fez um bom jogo de novo, tá? Teve uma interceptação, mas isso vai acontecer com qualquer quarterback. Teve a campanha final e lançou o touchdown, e o Xavier Legette não conseguiu pegar, tá? Deixou aquela bola bater no chão, senão teria virado a partida. E eu não vou dizer ganho, porque pode ser que os Panthers voltassem, que os Eagles voltassem, algo nesse sentido, mas eu não lembro do tempo exato, né? Se dava tempo de uma nova campanha para field goal, mas o Bryce Young foi bem, tá garantindo a sua permanência no elenco para 2025, tá? Afastando aí a hipótese de um quarterback no draft, e os Eagles souberam se sustentar, garantiram matematicamente sua vaga nos playoffs. Foi um jogo duro. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, olha, os Eagles vão vencer esse jogo com mais facilidade, mas os Panthers realmente estão jogando bem nas últimas semanas e são uma grata surpresa nessa segunda metade. Vamos falar agora de Saints 14 e Giants 11. Esse placar fala sobre a ineficiência ofensiva, né? Muito evidente dos dois times. Os dois times com muitas limitações. O Saints com problemas no corpo de recebedores. Não tem talento lá depois das lesões. Já não era um corpo de recebedores profundo. Aí você perde Olave, Shaheed, fica muito complicado, né? Do outro lado, o Drew Lock é fraco. Essa é a realidade. O Drew Lock sempre foi um quarterback fraco e segue sendo fraco, e aí mal protegido, e aí com poucos alvos, não consegue acionar ninguém. As melhores jogadas dele, tal qual contra os Cowboys, foram alguns scrambles, onde no final do jogo ele trouxe alguma emoção. O Derek Carr, ele pode ter quebrado a mão esquerda, né, a mão que não é a mão de lançamento, foi tentar pular por cima do jogador. Eu não entendi bem aquilo, e aí ele caiu, né, apoiando no pulso. Mas no geral, um jogo, vou ser muito franco com vocês, tecnicamente fraco, né? No finalzinho aí os Giants, eles tiveram a bola para empatar. O Drew Lock conduziu essa campanha razoavelmente bem. O jogo terrestre ontem não existiu, o Teron Tracy não conseguiu correr, tá? E aí ele posicionou para um field goal curto, né? Os Giants iam empatar o jogo, e o Brian Brzee, né, pulou por cima e bloqueou o field goal. E aí que entra a questão, né? Como é que um cara daquele tamanho, dos seus 130 quilos, pula por cima sem encostar no jogador, tá? E cai em pé a ponto de fazer o bloqueio. É de um atleticismo absurdo. Mas pelo bem da humanidade, não tivemos prorrogação nesse jogo, que tecnicamente foi bem abaixo. Os Saints estão vivos, tá? Estão 2 jogos atrás dos Buccaneers. Então a gente tem aí 4 semanas, eles matematicamente estão vivos. Mas sendo muito honesto, acho improbabilíssimo que cheguem em algum lugar.
Passando para Dolphins 32, Jets 26, jogo na prorrogação. Olha, os Jets ofensivamente fizeram um bom jogo, tá? Os Jets, essa vez não é na conta do Aaron Rodgers. Né? Colocou o Garrett Wilson para mais de 100 jardas, o Davante Adams para mais de 100 jardas. E eu vou questionar aqui no Miami Dolphins o nível de esforço do Jalen Ramsey. Tá? Quando eu vi o condensado, eu parei para olhar isso aí. Ele perde a jogada, ele é batido e aí ele começa a andar no campo, cara. Ele não corre atrás do adversário, ele não tenta ir pro tackle, para ele, se o jogador vier na direção dele, tudo bem. Mas ontem o Garrett Wilson foi muito bem contra o Jalen Ramsey, né? O Davante Adams também teve um grande jogo. E do outro lado, outra equipe que também não correu bem, né? Ontem os Jets não tinham o Sauce Gardner nem o Breece Hall, e eles fizeram falta nos dois lados. Acho que talvez o Breece Hall também não fosse mudar muita coisa, o Sauce também não tá tendo uma grande temporada, assim, né? Mas o DJ Reed sofreu muito, porque o Tyreek, que eu acho que não vinha tendo os seus melhores momentos, jogou bem ontem. O Jalen Waddle teve uma grande partida e eu acho que o Jalen Waddle tá numa crescente muito boa, isso é importante, tá? Mas aí o jogo foi para prorrogação, o Tua colocou o Miami Dolphins nas costas ontem, ofensivamente, e eu acho que o Tua voltou muito bem da lesão. Acho que o Tua tem jogado bem, tirando o jogo contra os Packers. Todos os outros jogos eu vi boas performances do Tua. E aí chega na prorrogação, quem aparece, você vai pensar, Tyreek Hill, Jalen Waddle, é o Jonnu Smith, que não tinha nenhum toque na bola durante o jogo, ele tem 3 recepções. Aliás, uma prorrogação que, tipo, os Jets ficaram olhando o ataque dos Dolphins jogar, né? O ataque dos Packers, dos Jets nem pegou na bola, tá? Foi a primeira campanha, virou touchdown e acabou. Mas ali foram 3 screens seguidos, 2 pro Jonnu Smith, 1 pro Devon Achane, e os Jets, screen de novo, olha, eles quase não chamam, né? Chamam 200 screens por jogo, cara. E aí o Jonnu Smith apareceu com 3 recepções, 44 jardas, anotou o touchdown da vitória, e os Dolphins seguem vivos. Foi um bom jogo ofensivamente, nenhuma das duas secundárias jogou bem, nenhum dos dois times conseguiu correr com a bola, mas os Dolphins foram mais decisivos, o Tua com boas performances aí depois da lesão. Passando para Vikings 42, Falcons 21, olha, esse jogo ele tava 21-21 até o último período, tá? E aí foram 21 pontos em resposta do Minnesota Vikings. O Sam Darnold, para mim, ele teve o melhor jogo da carreira dele, pelo menos o melhor jogo que eu me lembro da carreira dele. Foram 5 touchdowns, muito vertical, atacou em profundidade, sem medo, mais de 100 jardas para o Jordan Addison, mais de 100 jardas para o Justin Jefferson, 3 TDs do Addison, 2 TDs do Justin Jefferson. Então, assim, a defesa dos Falcons, ela melhorou na pressão, ela tem conseguido sacks e tudo mais. A que custo? Ao custo de ficar exposta no fundo do campo, tá? Foi batida com muita facilidade no fundo do campo. Esses dois, obviamente, são 2 grandes wide receivers, mas a gente tem que meritar o Sam Darnold. Ontem o Sam Darnold jogou muito bem. O Sam Darnold passou por momentos complicados na temporada que lembravam o Sam Darnold, aquele Sam Darnold que a gente conhecia, né? E ele reencontrou o seu melhor jogo ontem. O Kirk Cousins, eu vou falar para vocês uma coisa, no outro lado, ele não teve um jogo horrível não, tá? Mas novamente as 2 interceptações machucaram. Agora ele tá 0-8, né? 0 touchdowns, 8 interceptações nas últimas 4 semanas. As 2 interceptações, um touchdown que ele perdeu com um jogador livre, machucaram o Cousins. O primeiro tempo dele foi bom, o segundo tempo ele começou a cair, tá? Aí no último quarto tudo deu errado para os Falcons, tá? Aliás, os Falcons eles fizeram uma falta num field goal dos Vikings. Os Vikings chutaram o field goal, anotaram, só que voltou por conta de um holding defensivo no field goal. Sabe, é o tipo de erro estúpido. E aí o que virou? Touchdown. Tá? Aí no último quarto eles têm um retorno de kickoff, em que a bola é fumble do retornador, do McLeod. Aí tem uma interceptação do Kirk Cousins no que era para ser um touchdown. Ele colocou a bola para fora, era para dentro, o Kyle Pitts ia anotar o touchdown. Então, assim, Atlanta tá derretendo, perdeu a liderança da divisão, são 4 derrotas consecutivas, e os Vikings se recuperaram daquelas 2 derrotas pós-bye,
seguiram para cima, souberam lidar com a adversidade, não tão matematicamente classificados, mas muito perto da pós-temporada, com um baita jogo do Sam Darnold contra os Falcons. Ainda no primeiro horário, temos mais 3 jogos no primeiro horário, né? Os Bucks venceram os Raiders por 28-13. Olha, um jogo que estava 14-10 até o último quarto. Mas aí a gente vê que os Raiders ofensivamente não tem capacidade de oferecer nada para além de Brock Bowers, né? Para além do Brock Bowers, que é o principal recebedor desse time, o jogador mais talentoso com sobras. Tá? Para mim, o melhor tight end da temporada se chama Brock Bowers e ele é calouro e joga nos Raiders que não tem quarterback. Então isso fala bastante. Bateu ontem o recorde de recepções de um calouro, né, que era do Sam Laporta. Ele bateu e ainda temos 4 rodadas. Isso fala bastante sobre Brock Bowers. E aí você pensa, se o Aidan O'Connell já é ruim, né, ele se machucou, imagina o Desmond Ridder, que é o reserva dele. Do outro lado, não foi um jogo brilhante dos Buccaneers, ofensivamente. Tá? Tiveram dificuldades em finalizar suas campanhas. O Buck Irving saiu no segundo quarto com uma lesão nas costas, mas o Rashad White voltou, né, porque ele perdeu basicamente essa posição para o Buck Irving e foi muito bem, teve TD correndo, TD recebendo e, assim, dá para dizer que foi um jogo consistente, apareceu no momento que precisava, o Baker também não teve um super jogo, né? Mas para Tampa Bay ontem o importante era vencer, porque a Atlanta perdeu, Tampa agora assume a liderança da divisão, controla o seu destino, obviamente, se Atlanta e Tampa terminarem empatados, a Atlanta leva, mas nesse momento Tampa Bay tem o controle, tá? Nesse momento Tampa Bay tem o controle do seu destino. Isso é muito importante para as rodadas finais. Tampa Bay agora com esse jogo de vantagem. Os Raiders, cara... os Raiders. É difícil ver os Raiders jogar, tá? É difícil ver os Raiders jogar. Ofensivamente é chato. Ontem ainda apareceu o Sincere McCormick, né? Correndo bem com a bola. Pode ser uma grata surpresa, mas os Raiders precisam de um treinador novo, com urgência, tá? Precisam de um quarterback, precisam de um pequeno rebuild aí em algumas coisas, né? Principalmente no lado ofensivo da bola, porque tá difícil. E o Antonio Pierce pediu um dos piores desafios do mundo, tá? O cara tava com o pé inteiro fora e ele pediu um desafio que eu não entendi até agora por quê. Ainda no primeiro horário, Steelers 27, Browns 14. Os Steelers venceram mais um jogo. Esse jogo ele ficou muito tempo 13-7 para os Steelers, tá? 13-7 para Pittsburgh. Era um jogo truncado, um jogo clássico da AFC North, aquele jogo que você sabe que tá na AFC North, tá? Mas nesse tempo Cleveland teve interceptação e 2 field goals curtos perdidos. Ou seja, poderia no mínimo ter empatado em 13-13, com 2 field goals perdidos, que deveria ter colocado a bola dentro do Y. E aí, quando esse jogo, quando estava 13-7 aconteceu tudo isso, o Russell Wilson apareceu. Estatisticamente você vai olhar e dizer, não foi grande coisa, e realmente não foi. Mas ele apareceu num momento muito importante da partida. Algumas boas conexões, encontrou o Freiermuth para um touchdown, o Van Jefferson para outro, conseguiu colocar a vantagem que esse time precisava. Defensivamente, mais uma grande partida de Pittsburgh, tá? Mais uma grande partida de Pittsburgh. Ontem o Ken Hayward apareceu, 2 sacks. Foi o time que colocou os Browns em 2 de 13 em terceiras descidas. Se você não converte terceiras descidas, você não vai vencer, né? E aí, quando os Browns anotaram os 14 pontos, já era garbage time, o jogo já tinha ido. Os Steelers, mesmo sem o George Pickens, que ficou fora ontem, é um time muito mais sólido, né? É um time que tem solidez. Os Browns sofrendo muito com essa linha ofensiva desfalcada, que já não vinha jogando bem quando tinha alguns titulares, mas muito desfalcada, jogando muito abaixo, não consegue correr com a bola, né? De maneira eficiente. Não gosto da estrutura do desenho ofensivo do Ken Dorsey, nunca gostei, né? Nem nos seus tempos de Buffalo. Então, uma vitória da equipe que é muito mais bem treinada nesse momento, uma equipe que é mais entrosada e muito mais sólida. Tá? Muito mais sólida. Pittsburgh muito bem encaminhado para os playoffs, abrindo vantagem na divisão. Tem uma tabela dura até o final agora.
tem uma sequência complicada, né? Filadélfia, Baltimore e Kansas City, para depois fechar com os Bengals. Mas se é complicado para os Steelers, é complicado para quem enfrenta os Steelers também. Então, boa vitória de Pittsburgh. E o último jogo que eu vou falar do primeiro horário, Jaguars 10, Titans 6. Esse jogo para ver na velocidade 2, se tivesse 3, usar 3. Meu Deus, que dois times ruins, tá? Dois times que avançam e voltam, avançam e voltam, avançam e voltam. Algumas boas jogadas do Tony Pollard pelo ataque dos Titans, mas os Titans não conseguindo colocar pontos. O Mac Jones e o Will Levis fizeram algumas boas jogadas. O Mac Jones, principalmente na campanha do único touchdown da partida, que veio faltando menos de 7 minutos, com o Tank Bigsby, tá? Will Levis com alguns flashes, mas também falta talento ao redor de todo mundo ali, né? Não são times que têm muito talento. Jogo ruim, cara. Jogo ruim de duas equipes que estão com 3 vitórias agora, tá? 3 vitórias na semana 14 de cada uma delas. As equipes somadas têm 6 vitórias. Acho que a gente não precisa estender muito sobre esse jogo. Seria encher linguiça. Doeu o olho, tá? Doeu o olho, machucou. Não é um jogo interessante, não. Jogo feio, jogo ruim. Essa é a realidade. Vamos falar agora de Seahawks, já no segundo horário. Seahawks 30, Cardinals 18 em Arizona. Em 3 semanas os Seahawks mudaram a divisão, né? Os Seahawks venceram em casa e agora venceram em Arizona. E volto a dizer, a defesa de Seattle sustentando esse time, essa defesa conseguindo aparecer, tá? Foram 2 interceptações do Kyler Murray no primeiro quarto que viraram touchdowns, né? Ou seja, o Murray lançou a interceptação, a campanha pós-interceptação virou touchdown, e ali Seattle conseguiu abrir uma vantagem que lhe permitiu correr com a bola, tá? Que lhe permitiu ter um controle sobre o ritmo do jogo. Isso foi fundamental. O Kenneth Walker ontem ficou fora, o Zach Charbonnet teve um grande jogo, 134 jardas. Eu acho que precisa colocar mais o Charbonnet no jogo, mesmo quando o Walker tiver. Tem uma divisão melhor de carregadas, o Walker não vem conseguindo ficar saudável, não vem conseguindo ter ritmo, ter eficiência. A Arizona ontem não foi bem porque perdeu o seu ritmo ofensivo, né? Ficou atrás, precisou acelerar no placar, precisou passar muito a bola, e a Arizona teve 4 de 12 em terceiras descidas, não conseguiu correr de forma eficiente, que é uma coisa que precisa. Você pega os números do James Conner, até parece que ele teve um bom jogo, 93 jardas, mas uma ou outra jogada que escapou ali, mas não conseguiu o ritmo, né? O Jackson Smith-Njigba jogando bem de novo e vem se tornando o principal recebedor desse time, tá? Mas ontem o DK também contribuiu, o Dino fez um jogo bom, tá? Um jogo que ele controlou bem, cuidou da bola. Então, assim, liderança agora de Seattle, tem 8 vitórias, colocou 2 jogos sobre a Arizona, né? E aí a vantagem do confronto direto. Claro, tá aberto, os Rams estão um jogo atrás, tá aberto, mas Seattle controla seu destino também, tá? Seattle melhorou muito nas últimas 3, 4 semanas, principalmente por conta dessa evolução defensiva. O time vem conseguindo roubar a bola, vem conseguindo... Foram 17 pontos contra os Jets, que eles tomaram mais pontos, mas, defensivamente, 17 pontos de São Francisco, 6 pontos de Arizona, 14 pontos dos Jets, porque tem que descontar os pontos que são dos Special Teams, e ontem 18 pontos, tá? Então, assim, não toma 20 pontos nas últimas 4 partidas, ajuda demais um ataque que é comandado pelo Dino Smith lá em Seattle. Vamos falar de 49ers 38, Bears 13. Um jogo diferente dos 49ers, um jogo em que você viu um time vibrante, um time acreditando, um time lutando, e eu acho que é isso que o torcedor quer, tá? O torcedor de São Francisco, ele não vai ficar olhar e dizer assim, esse time é uma M, depois de tudo que aconteceu, a quantidade de lesões que teve, se o time não for a pós-temporada. A questão é a forma como o time vinha jogando. Se o time jogasse contra Chicago ontem, da mesma forma que jogou nas últimas semanas, o torcedor ia olhar e dizer assim, perdemos para os Rams no meio da semana. Hoje não, eu olho e vejo um jogo aberto, tá? Porque é uma rivalidade de divisão, tem um histórico de boas vitórias de São Francisco e tudo mais.
Mas ontem, contra os Bears especificamente falando, o time acabou o jogo no primeiro tempo. Meteu um 24-0, tinha 300 jardas contra 4 do adversário no primeiro tempo. O George Kittle, ele arrebentou com o jogo, foram mais de 150 jardas. E aí fica a minha crítica à defesa de Chicago, extremamente frágil, extremamente previsível nessa defesa de zona ontem. Não é comum da defesa de Chicago, não é uma boa defesa, mas ontem, assim, o Brock Purdy olhava e dizia assim, é um cover 3, e era um cover 3. Tá, ele não tinha nenhuma dificuldade no pós-snap, ele pôde soltar a bola muito rápido, né? Fez um ótimo jogo também, tá? O jogo terrestre apareceu, o Isaac Guerendo conseguiu entregar, mas aí fica aqui, né? O Christian McCaffrey tá machucado, o Mason tá machucado, o Guerendo ontem parece que sofreu uma torção. Tá? Aí fica complicado para vai ter que arrumar um quarto running back, né? Mas assim, o Jawan Jennings com mais um bom jogo, sendo uma peça importante, terceiras descidas, aparecendo nesses espaços também. Então assim, se você jogar numa soft zone, sem disfarce de cobertura contra esse ataque dos Niners, é tudo que eles querem. É onde eles sempre brilharam e é sempre o que o Kyle Shanahan montou os ataques dele para produzir, tá? Segundo tempo, Chicago tentou, o Caleb Williams fez uma outra boa jogada, o ataque correu um pouco mais, mas a real é que o segundo tempo foi um grande garbage time. Foi um grande garbage time, não dá para negar. Esse jogo acabou no primeiro tempo. São Francisco está vivo, Chicago precisa pensar muito bem quem vai ser o seu próximo treinador, quem vai ser o cara a cuidar da filosofia, a mudança de cultura lá em Chicago. E fechando o segundo horário, o jogo da rodada, tá? O jogo espetacular do domingo. Os Rams venceram os Bills por 44-42. Tá? Jogaço. Acho que o grande diferencial desse jogo, primeiro é que o Sean McVay é um play caller assim assustadoramente bom, né? Acho que a gente se acostumou com o Sean McVay. Eu falo isso, tem vários nomes, né? O Kyle Shanahan também é um grande play caller, apesar desse ano não estar tendo sua melhor temporada. O Andy Reid e tudo mais, eu acho que a gente acaba acostumando e esquecendo quão diferentes esses caras são. Um play call absurdamente bom, né, envolvendo todo mundo. O Puka Nacua jogou demais, o Kyren Williams jogou demais, o Cooper Kupp apareceu, mas o Nacua mesmo, teve uma recepção dele no cantinho, que eu tava no Red Zone, que eu dei um soco na mesa aqui, de tão espetacular que foi, tá? Mas os Bills, ofensivamente, eles jogaram bem. O Allen, no primeiro tempo, ele perdeu algumas jogadas que ele não costuma perder. Mas ele foi encontrando o seu ritmo, ele anotou 3 touchdowns correndo, ele apareceu e ele foi a única arma terrestre, né? Ele conseguiu big plays aéreas ali com o Khalil Shakir, o Amari Cooper entrando no plano de jogo. Então, assim, o Josh Allen jogou muito, especialmente no segundo tempo. Mas os Bills, pelo chão, eles só dependeram dos scrambles do Allen. Não conseguiram correr com o Cook, o James Cook. E isso, acho que deu uma afetada no ritmo ofensivo, tá? A secundária dos Rams é ruim e o Josh Allen tirou proveito disso. A real é que os cornerbacks são fracos, mas ver a secundária dos Bills sofrer tanto quanto ontem me assustou, tá? E aí vem aquela coisa, né? O Matt Stafford é um monstro. Tá? O Matt Stafford é um monstro. Tá? Ele segue lá, ele foi eleito essa semana numa votação da ESPN americana, o quarterback mais durão que tem, e eu concordo, e ele joga pressionado, ele lança a bola de todos os jeitos. Ontem, o Matt Stafford ontem estava inspirado, tá? Ele encontra o Puka Nacua numa janela pequenininha, ele faz a progressão, ele vai, lança indo para trás com sidearm e coloca a bola no Cooper Kupp para ele dobrar a esquina. Então, assim, o Matt Stafford ontem jogou pau a pau com o Josh Allen. Tá? Os dois têm braço para isso. Ele, não, óbvio, não tem o atleticismo do Josh Allen, que é uma coisa assim fenomenal, né? Mas ontem o Matt Stafford jogou no nível do Josh Allen, tá? Deu esperança pros Rams. No final ali, os Bills tiveram uma última bola e aí eles não queriam gastar nenhum timeout para não ter que chutar o onside kick. E aí um push ali, um sneak, que falhou, acabou obrigando eles a pedir, e aí tiveram que ir pro onside kick, e aí não conseguiram recuperar. Mas, ó, o jogaço da rodada, 2 baita ataques, detonaram as defesas, tá?
detonaram. O Joe Brady também fez um grande jogo chamando o ataque. E o Sean McVay tá de parabéns, mas o Matt Stafford e o Josh Allen protagonizaram um duelo assim daqueles fabulosos. Mas fica aí o pontinho de alerta para as duas defesas, abram os olhos. A defesa dos Bills não pode jogar nesse nível, tá? É uma defesa muito melhor que isso. E essa defesa dos Rams, na segundo e terceiro nível, tem muitos problemas. E fechando o domingo, os Chiefs venceram os Chargers por 19-17. Um jogo de defesa. Os Chiefs carimbaram aí o título da divisão pelo 9º ano consecutivo. Tá? 9º ano. Isso, só para lembrar, vem antes de Patrick Mahomes, o começo disso aí, tá? Jogo de defesas, truncado. Nenhum dos dois times encontrou ritmo ofensivo. Tiveram dificuldades para finalizar campanhas, né? Campanhas longas, mas que chegavam ali para você chegar perto da área de touchdown e morriam. Duas defesas jogando muito bem. Essa é a verdade, mas me preocupo como está frágil o jogo terrestre dos Chargers, né? Desde a lesão do J.K. Dobbins, esse time não consegue produzir pelo chão, vem tendo muitos problemas. O Gus Edwards não consegue dar o mesmo ritmo, não tem explosão que esse ataque necessita, tá? Os Chiefs, eles não são explosivos, eles vão aqui, uma bolinha aqui, outra ali, né? Ontem aparece o Kelce uma hora, aparece o Hopkins outra, muitos alvos, o Mahomes distribuindo muito a bola, mas não é brilhante, tá? Mas encontram formas de vencer. Vou confessar que foi um jogo morno em geral, tá? No final, a última campanha ficou para os Chiefs, e aí o Mahomes conduziu por 4 minutos, o Matt Wright chutou o field goal da vitória, ela bate no poste e entra, então também tem aquela sorte de campeão, né, que a gente fala. Os Chiefs, sorte de campeão porque são o atual campeão, não quero dizer que vão ser os campeões, mas os Chiefs venceram no jogo morno. Os Chargers seguem bem posicionados, tem que tomar cuidado, obviamente, né, a briga pelo wild card, né, mas os Chiefs carimbaram aí sua passagem e agora estão muito mais perto da folga na semana 1, e aí eu digo, ir ao Arrowhead não é legal, em janeiro, tá? Não é legal. Mesmo que esse Chiefs não seja brilhante, não é legal ir ao Arrowhead. Gente, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essas são breves reações ao domingo. A gente volta durante a semana com muito mais conteúdo. Tem também conteúdo para membros hoje. Tamo junto, valeu, muito obrigado. Deixa eu só enrolar para dar 28 minutos. Não, mas eu vou ter que cortar a coisa. Então tá tudo certo. Um grande beijo para você, valeu e tchau.